os cálculos de circuito. Não é a única técnica, mas é uma delas. Então vai aparecer ali, basicamente, né? Então, como é que surge um número complexo? Então, a gente está vendo uma corrente alternada, né? Fazendo essa alternância de elétrico e assim por diante. Então, como é que surge esse negócio? No século XVII, o italiano Cardano, com o auxílio do seu compatriota Tartaglia, descobriu uma forma. Agora vamos às coisinhas engraçadas. Na verdade, já no século I depois de Cristo, já tinha se deparado com funções, na nossa linguagem moderna, não se falava função, era outro, né? Mas na nossa linguagem moderna, eles já tinham se deparado com questões que envolviam a raiz quadrada de número negativo. Tá? Se você lembrar Bhaskara, a ideia da forma de Bhaskara que vocês estudam, o Bhaskara é do ano 800 depois de Cristo, mais ou menos. Era árabe e tal. Até se sabe, o Bhaskara não desenvolveu a forma de Bhaskara, leva o nome dele, mas ele deixa claro que ele já estava pegando isso de escritos mais antigos e tudo mais. Acabou ficando aí o nome do Bhaskara, beleza, com a forma de Bhaskara. E lá já começava a aparecer a encrenca de raiz negativa. Mas há uma interpretação geométrica que faz sentido. Se você lembra das suas aulas de matemática, tanto no ensino fundamental, médio e agora superior, o que quer dizer você ter uma raiz quadrada negativa, quando você está trabalhando lá com a fórmula de Bhaskara? O que quer dizer aquele delta negativo? Melda. Hã? Melda. Tá, não dá de calcular a raiz porque está com delta negativo. Beleza, mas o que pode que tu representa isso geometricamente? Não existe? Isso, a curva, a parábola, né, como uma função quadrática, sempre ela é uma parábola. Então, se eu tenho delta negativo, quer dizer que a minha curva não vai interceptar esse eixo. Essa era a lógica que se usava e tudo mais. Tá? E beleza, e assim foi durante muitos séculos, todo mundo aceitando, né? Isso mesmo, tal, joia, né? Só que à medida que foi avançando, se começou a deparar com outras, que não eram só as quadráticas, mas eram também o que a gente chama de cúbicas, né? Fórmulas com esse estilão aqui. Aí tem um cara chamado Del Ferro, ele descobriu uma técnica para resolver. Só que diferente de hoje quando você descobre algo legal, você publica, você compartilha, né? Você quer colocar o nome na história, então, né, você é o pioneiro. A ciência se move desse jeito. Mas aí, nesse período, era 1500 e pouco, final do século XVI, estava começando a imprensa, estava começando a ter a imprensa de Gutenberg, começou a se popularizar as publicações. Então o pessoal ainda era muito desconfiado, porque também havia muito plágio. Eu fazia, mas depois ele conseguia ter dinheiro para publicar o livro, eu publicava o nome dele, e eu publiquei nada. Isso era relativamente comum nesse início do Renascimento. Então, quando alguém encontrava algo que entendia ser relevante, ele normalmente só compartilhava com o que a gente chama de discípulo, aqueles mais achegados dele. Tá? Então, o Del Ferro ele descobre isso aí, não conta para ninguém, fica escondendo o jogo. Aí esse senhor aqui, o Tartaglia, é engraçado o porquê do apelido dele. Tartaglia, ele era meio gato mudo. Ele, quando criança, olha como uma desgraça é grande. Não, quando o cara nasce para ser desgraçado, é desgraçado mesmo. Ele pega o pai e a mãe muito cedo, com 9 anos de idade. Aí ele vai se refugiar dentro de uma igreja. Nessa se refugiar na igreja, a igreja foi invadida do mesmo jeito. Ele levou uma espada, um sabre, no céu da boca, que era para ter matado. Sim, bem animador, bem estilo Games of Thrones, né, para quem assiste. O cara levou uma espadada dentro da boca e acabou e não morreu. Né? Só isso já é um milagre, né? Levar um sabre, né, e tal. E aí o que acontece? Ele ficou com uma dificuldade, é óbvio, de fala. Por que eu falo ali? Agora eu vou falar. Um sabre na boca, é impressionante. Aí o Tartaglia, mas Deus é generoso, né? Deus assim,
Fecha-se uma porta, mas não toda, sempre abre outra, como se diz, né? Deus é generoso. Esse Tartaglia, tá? Ele foi realmente privilegiado com uma mente matemática incrível. Tá? Sei lá, se não cutucou o cérebro, mexeu alguma coisa, porque pô, levou a espadada no céu da boca lá pro cara, né? Na verdade, ele saiu no lucro, porque muitos lá, começar a catar a história mesmo, muitos morreram empalados. Não sei se você sabe o que é empalamento. Ele saiu no lucro e levou a espadada na boca ainda, né? Podia ter sido ainda pior, você deve ficar pior as coisas. Mas ele teve esse dom, cara, né? Um dom, ele foi abençoado com um dom de ter uma mente privilegiada para matemática. Aí ele ganha fama dentro da Europa, quando o Del Ferro chama ele para um embate. Era comum naquela época, fazer embate entre pessoas que tinham um conhecimento, e aí cada um propôs um para o outro 30 problemas de matemática. Então o Del Ferro propôs 30 problemas, o Tartaglia também. Qual não foi o espanto do Del Ferro? Que é lógico que ele colocou entre os problemas a questão da cúbica, porque ele sabia a resposta, como fazer o cálculo. Ele colocou, né? E qual não foi o espanto em ver que o Tartaglia resolveu, gabaritou as 30 questões que ele tinha mandado, o Tartaglia gabaritou. Adivinha quantas o Del Ferro, que até então era um grande matemático da Universidade de Bolonha, adivinha quantas ele acertou dos 30 problemas que o Tartaglia mandou? Nenhum. Foi de 30 a 0. Cara, isso repercutiu no meio acadêmico europeu, não podia não ser um meio tão grande, mas aquele parece assim, não era com internet, mas lá em Bolonha essas fofocas se espalham no meio acadêmico. Aí o Tartaglia começa a ganhar vida desse jeito. Aí ele tem um achegado dele que é o Cardano. Aí começa o problema. Aí ele chegou e falou assim para o Cardano, pode descobrir a técnica de resolver a função cúbica. Foi assim que eu derrotei o Del Ferro, porque o Del Ferro foi lá, encheu de cúbica, se ferrou, não sabia que ele também já tinha chegado num método. Aí o Cardano, ele tinha dinheiro, é que eu digo, aí o Cardano ele publica um livro, que é caríssimo. Nós estamos falando lá dos idos de 1600, alguma coisa. O Cardano vai publicar o livro, ainda bem que ele foi até bem honesto, ele disse, graças ao Tartaglia, né? Ele dá o crédito ao Tartaglia. Mas na verdade quem entrou na história foi o Cardano, né? Porque ele publicou o livro, aí a gente fala, até hoje se fala assim, a fórmula de Cardano. Mas quem entende um pouco de história da matemática, tem nada de Cardano, na verdade ele só transcreveu o que o Tartaglia fez, né? Mas enfim, essas coisas nas ciências acontecem. Aí, eles chegaram nessa fórmula, nada amigável, né? Só deve ver que é uma visão das trevas, tá? Bom, mas como rolou, o que interessa saber disso aqui é que isso foi publicado pela primeira vez, quer dizer, até então era um segredo escondido. As 7 chaves, era isso que ninguém falava. Então, como o Cardano publica, esse Bombelli, o Rafael Bombelli, também italiano, ele vai tentar resolver essa equação excelentinha aqui, né? X ao cubo, menos 15, não sei se tem um X aqui perdido e tal. Aí ele encontrou essa encrenca aqui. Aí você depara com esse resultado, tá? E aí ele descobre, isso aqui são frutos de equações que eles usavam na prática, só para saber, não é simples alegria matemática, não, ele deve ser deparado com um problema. Os livros de história de matemática não entram muito nesse detalhe, eles apresentam a equação, mas a gente sabe que isso era muito voltado à prática, particularmente em arquitetura, engenharia e construção. Então ele se deparou com essa equação. A cúbica, para quem não lembra, aquela forma, aquele gráficozinho em forma meio de um S, né? Se você olhar, colocar X ao cubo aí no santo Google, tu já vai ver o gráfico, vai ver. Então isso tem bem cara de ser algum suporte de uma catedral, alguma coisa grande que eles estavam fazendo. Pode acreditar que deve ter passado por aí. Senão ninguém ia se despender tanto tempo na Idade Média para ficar fazendo montinho, né? Era matemática muito aplicada. Cara, e aí ele chegou a uma coisa que era estranho, porque você tinha uma presença real, mas um modelo matemático que jogava para algo que não tem solução, que era a raiz quadrada de menos 121. E isso não pertence aos reais. Tá? Bom, beleza. Aí o Bombelli vai continuar essas investigações, isso demora tempo, não é assim rápido como esse PowerPoint de minutos, né? Ele continua essas investigações, tentar entender o porquê e qual não foi a surpresa quando ele descobre que aquilo que parecia impossível de ser resolvido, ele conseguia
né? Quando você distribui o valor 4, tem solução essa encrenca aí que você está vendo. Então, o que os matemáticos começaram a perceber? Bom, existe sim uma solução nos reais, no conjunto dos números reais, então um número que eu substituo lá na formulazinha e funciona, dá certo a igualdade, e existe um número oculto, que a gente não sabe o que é, não sabia mesmo, não sabia o que é esse número oculto, tá? Por isso que quando você faz alguns cálculos, a gente tem raiz real e raiz imaginária. Isso lá no cálculo integral vai aparecer com mais frequência, se você se deparar com esse item, tá? Então ele encontrou um valor, né, que passou a ser essa encrenca e era um valor coerente com as expectativas. Então isso já alertou os matemáticos. Pô, então existe um número que atende à equação e existe um outro que está travado com essa raiz negativa. Então gerou uma suspeita. Muita gente vai trabalhar nesse problema matemático, né? Aí o Leonhard Euler, aquele lá do Ezinho, que V igual a 2 é o próprio, o Leonhard Euler, né, suíço, ele diz assim, eu vou representar como raiz de menos 1, porque olha a sacanagem, cara. Olha onde vem esse menos 1. Eu achei brilhante assim a sacada dos matemáticos. Então aqui, você tem lá, menos 9. Certo? Então eu posso escrever isso assim, ó. 9 que multiplica menos 1. Tá certo ou não tá? Concorda comigo? Só que a multiplicação permite eu separar isso em duas raízes. Então isso aqui vai ficar raiz de 9 vezes raiz de menos 1. Ora, agora a raiz de 9, você sabe, é um número exato. Vai dar quanto? 3 raiz de menos 1. Foi uma jogada, se tu parar para pensar, é uma jogada bem inteligente do cara que bolou isso, né? Tem todos uns teoremas, todas umas demonstrações que a gente não está entrando aqui em detalhe, porque não é o nosso objeto, que não é um curso de matemática, cara, né? Demonstrar tudo. E cara, aí assim foi, né? Essa raiz quadrada de menos 1. Aí o Euler, ele vai sugerir trocar, porque é muito chato você ficar em todo o cálculo e ficar escrevendo essa raiz de menos 1. É muito, né? E os caras trabalhavam direto com matemática, são profissionais, são do século XVIII, os caras não tinham computador, é tudo manuscrito. Aí o Euler veio com essa ideia, ele chama a raiz quadrada de menos 1 dessa unidade imaginária, porque ele sabe que tem uma representação, mas uma outra que ele não sabe de onde está essa representação. A sorte do Euler é que ele era amigo, muito brother mesmo, de ninguém menos que o Gauss. Gauss na Alemanha, tá? O Euler está na Suíça, lá, tudo colado, né? Aí ele fala essa para o Gauss, ele manda uma carta mesmo para o Gauss, né? Sugerindo, na verdade está pedindo a benção, né? Também, uma linguagem bem porque ele está pedindo a benção do Gauss, né? Porque, cara, o Gauss ele é considerado, dentro da matemática, ele seria o equivalente ao nosso Isaac Newton da física. Então o Gauss era o cara da época dele. É aquele que eu já comentei, caramba, se não é aquele novo curso que eu dou. O Gauss foi aquele que fez o PA e fez lá com 7 anos de idade, quando mandaram somar de 1 até 100. Ele fez aos 7 anos de idade, cara. Eu quero cortar os pulsos, cara. Eu vou aprender isso lá na faculdade. O cara podia feito só aos 7 anos, somar de 1 até 100. Né? Esse é o próprio Gauss. Aí o Euler fala com o Gauss, pedindo a benção, na verdade, do Gauss. Aí o Gauss olhou e disse, cara, muito bacana isso aí. Aí o Gauss começou a usar isso nos trabalhos que ele publicava. Pô, cara, o Gauss era o maior marqueteiro da matemática, na época que o Gauss falava, todo mundo só fazia assim, cara, amém, é que nem Newton, é que nem Einstein. Não vai discutir com o Newton, ele só faz assim, né? Assim, senhor, né? Entende? E aí, daí que esse se torna popular a partir do século XVIII, e juntamente com a vinda do eletromagnetismo. Se você lembrar um pouquinho da física, quando começa aquela parada de eletricidade, é século XVIII para o século XIX. Então, cara, isso se encaixou de tal forma, né, como parece uma conspiração celestial. Porque de um lado você começa a entender mais o que é o magnetismo, a eletricidade, que é a ideia da unificação da força eletromagnética, e um outro item é você ter uma matemática que conseguia dar entendimento a essa unificação.
Porque só ficar na base da ideia, mas não ter e você não ter uma matemática que dê suporte, também não ia chegar às conquistas que a gente chegou. Então isso que é interessante, é como as coisas meio que culminaram, tanto na matemática e depois com a física. Porque até então, era um baita chuncho matemático, você viu o que eu fiz ali. Né? Peguei a raiz, separei em duas, deixo o menos um lá trancado na raiz e tiro a raiz do outro número. Que até então ninguém achava que era possível, foi feito esse chuncho. Até já tinha demonstração que o produto das raízes funcionava, aquela coisa toda. Né? Por isso que eu dei muito chão aí para chegar nisso. E aí foi feito, cara. Tá? Então agora assim, ó, vamos resolver essa equação. X² mais 9 igual a 0. Se você tentar resolver, né, só nos números reais, ela não é possível. Por que não? Vai ficar a raiz quadrada de menos 9. E você diz assim, não tem solução. E faz sentido, geometricamente não vai ter solução, porque a parábola não está cortando eixo X, não tem que ter solução mesmo. Não tem raiz nenhuma. Mas existe no plano, que a gente ainda vai estudar, quem não viu, em vez de ser plano cartesiano, é o plano de Argand-Gauss. Não precisa nem falar o Gauss, porque o Argand não é uma pessoa, são duas pessoas, dois matemáticos diferentes. Né? É o Argand e o Gauss. O Gauss é o próprio, lá, que deu a benção para o I. Então a gente vai ver que lá no plano Argand-Gauss ele tem uma representatividade, que é a tal do plano imaginário. Tá? Então, fazendo a continha, você chegou que x² é 9 menos 9. Eu posso separar como 9 vezes menos 1. Tá? E aí eu poderia trabalhar com essa raiz, exatamente o que a gente fez aqui. Aí veio a ideia de chamar o i² de menos 1. Essa é a tal da unidade imaginária. É mais prático. Ela vem daqui, né? Ó, se eu quero tirar essa... Para não parar de dúvida. Pensa aqui, ó. Se i... Então nós vimos que o i, o Euler, ele chama isso aqui de número imaginário. Então pensa comigo, se eu quero tirar a raiz disso aqui, não tem que levar os dois lados ao quadrado? Então i ao quadrado menos 1. Então, se percebeu logo que era mais, além de você usar o i, também era muito interessante lembrar desse detalhe, que o i² vai ser o tal do menos 1. Então olha só, você está trocando o menos 1 por i². Lá daquela pequena demonstraçãozinha. Agora sim você vai tirar a raiz. Vou jogar uma raiz aqui. O 9 vaza, virou 3. O nosso i está ao quadrado, vaza também, fica só i. Então mais menos, sempre dois sinais, 3i. Interessante, né? É uma forma de você resolver. E o mais incrível é que você vai ver que isso tem aplicação. Que nos impressiona assim. Então resolva você, por favor. Resolva agora essa questãozinha, por gentileza. Você realmente está dominando ali o assunto. Vê que raiz 0,25. Continuar, a conta termina. Esse é o racional. Né? Atribui-se essa letra Q de quociente, de razão, de divisão mesmo. Depois nós temos os números irracionais. Lembra? Oi? Dízimos, você tem lá aqueles números o pi, o e, o número de Euler e tal. A união desses dois conjuntos é que formam os reais. Aí você tem um conjunto real, então é a união desses dois pacotão aqui. E atende a boa parte da matemática, né? Mas veio o eletromagnetismo, né? Veio essas ideias das curvas lá, precisou ampliar um pouco mais. Onde vem a questão dos complexos. Quem trabalhou forte essa teoria de conjunto é onde inferniza a vida de vocês lá no cálculo, porque isso vai estudar lá no cálculo. Aquela questão do porquê não dá de dividir infinito por infinito, porque você não sabe o tamanho do infinito. Vocês estão ligados nessa parte filosófica? Quem fez essa encrenca toda foi o Cantor. Não é Cantor, é Cantor, é o nome do cara. O George Cantor é um russo.
ele desenvolve fortemente toda essa teoria de conjuntos, e aí ele mostra a questão dos infinitos, que os infinitos, eles têm tamanhos diferentes. Agora esse papo de louco, né, cara? Você faz papo de louco, também que eu estou na área de engenharia, porque se falar isso em outro lugar, enterra esse gurico gordinho da possível. Não, precisa ter matemática mais louca. Por isso que você não pode simplificar, aí que dá aquelas indeterminações, infinito sobre infinito, E elevado a infinito, zero elevado a infinito, blá. É ali que começa toda a encrenca, na verdade. Já? Aí começa toda aquela encrenca. Aí a gente deixa os colegas resolver essas paradas aí, sinistras. Né? Então, definições. Qual seria a cara do número complexo? Essa que seria, eu falo assim, forma algébrica. Traduzindo é a cara. Qual é a cara dele? Normalmente a gente usa a letra Z, Z minúsculo, para representar um número complexo. Tá? Então, a formulazinha dele, a cara dele é Z é igual a mais BI. É o padrãozão. Tá? Esse A sempre vai ser um número real. Esse B também é um número real, mas ele está ligado à parte imaginária. Tá? Então, por exemplo, um número real, como 5, ele pode ser escrito na forma de número complexo também, porque lembre-se, o complexo contém os números reais, então tem que dar conta de trazer esses números reais lá para o complexo, não tem como ter dois conjuntos separados. Você viu lá no nosso slide anterior que ele abrangia. Então como é que ficaria um real escrito na forma algébrica de número complexo? Fica 5 mais 0 vezes I. Então sim, o real está dentro lá do complexo. Ah, mas não tem por I. Dá para botar o 0 no I. Tá? Então se o real é 0 e o imaginário de Z é diferente de 0, então você está lidando com um número imaginário puro. Então um exemplo aqui, né? 2i. Tu não está vendo a parte real dele. O real é aquele que está sem o i lá, aquele bonitinho, foi sem o i. Não tem. Então, 0 mais 2i. Né? Então, como só tem a parte imaginária, ele é chamado de imaginário puro. Então, exemplo, determinar os valores reais de x e y para que o complexo Z, número complexo Z igual a 2x mais 8 mais y menos 3i, seja um número real. E aí, como é que a gente vai fazer essa conta? Exatamente, né? Então, na letra A, se você quer que você tem lá, Z é 2x mais 8 mais y menos 3i. Então, aqui a parte real. Sempre esse que está aqui grudadinho, esse número é um número real, mas o grudadinho com isso a gente chama de parte imaginária. Tá? Então, se ele está pedindo para você ter um número apenas real, então essa parte aqui tem que ser 0. Y igual a 3. Isso. Né? Então, y menos 3 igual a 0, y igual a 3. Se y for igual a 3, isso aqui se torna um número real. Tu anula essa parte. Um imaginário puro. Para ser imaginário puro, só tem que ficar essa parte, só que tem o i. Isso aqui tem que sumir, isso aqui tem que dar 0. 2x mais 8. Isso aí, né? Então aqui ó, vai ficar 2x mais 8 igual a 0. X igual a menos 4. Então, se o x for menos 4, eu estou diante de um imaginário puro. Isso aqui vai anular. Se o nosso y for 3, eu estou diante de um número real, que a parte complexa, a parte imaginária vai anular. Então, essa seria a ideia, né? Então, sempre pedir para fazer, eu quero que o número seja imaginário puro ou real. É essa continha simples que vai fazer sempre igualar a 0 e isolar aquilo que interessa. X igual a menos 4. Até aqui tudo bem? Pessoal que não tinha visto ainda o número complexo, está de boa por enquanto. Tocamos?
igualdade de números complexos. Né? Quando dois complexos são iguais? Quando tanto a parte real quanto a parte imaginária forem iguais. É basicamente isso. Né? Então aqui o exemplo. Determinar os valores reais de A e B para que os números complexos Z igual a menos 2 mais 5i e W igual a 2A mais B quadrado mais 1i sejam iguais. Tenta resolver agora essa. A igual a menos 1 e B igual a 2 menos 2. B igual a 2 menos 2 igual a Menos 1. Menos 1. É isso aí. É para ver se quem já matou de cabeça. Então, ó. Ué, por que ficou assim sinistro? Configurou. Que nada, não fiz tão bonitinho. Então, menos 2, a parte real, né? A parte real, então real de Z tem que ser igual ao real desse W aqui. Então, menos 2 é igual a 2A. É isso que está escrito aqui, embora não. Está tudo zoado, isso aqui basta isso aqui. Menos 2 igual a 2A. Aí você acha o valor do A, dá menos 1. Agora eu vou para a parte imaginária, então eu vou ter que igualar esse cara com esse aqui. Né? Ao fazer essa igualdade, 5 é igual a B quadrado mais 1. Mandou 1 para o outro lado, ficou negativo, ficou 4. Para tirar o quadrado do B, você tem que tirar a raiz. Raiz quadrada de 4 é mais menos 2. Tá? Então está feito, né? A igualdade. Então o A tem que ser menos 1 e o nosso B admite ser positivo ou negativo em 2. Fácil? Igualdade? Moleza? Bom, se esse é um conjunto, o número complexo ele é um conjunto, ele tem que admitir coisas básicas como somar, subtrair, multiplicar, dividir, que são as operações básicas da aritmética. Se não for possível fazer esse cálculo, isso não poderia ser considerado um conjunto numérico. Tem que permitir, né, que as operações básicas da aritmética sejam executadas. Bom, para isso tem algumas técnicas que foram sendo descobertas, tá? Para isso aí. Então, a adição. A adição é muito simples. Aqui está bem passo a passo, bem detalhadinho, mas, cara, é molezinha. Vou pegar a parte real, somo com a parte real do outro número. Vou pegar a parte imaginária, somo com a parte imaginária do outro número. É simples assim. Tem nada assim complicado. É que aqui fica muito formulazinha, muito passo a passo, os livros tá, mas cara, olha só, diretaço aqui, ó. Vou somar Z1 e Z2, ó. Menos 3 mais 2, menos 1, 4 menos I, 3I. Né? Então vai ficar menos 1 mais 3I, pronto. Então é sempre parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Simples assim. Tá? Sem dar nó na cabeça. Então está ali, sempre mostrando passo a passo, para quem depois for estudar em casa, dar uma olhadinha. Mas, cara, é bem diretão essa encrenca. Uma curiosidade, quando o professor de vocês, da parte de circuitos, começar a trabalhar com número complexo, ele não vai usar a letra I. Porque lá vocês confundem com corrente. Cara, ia virar um inferno. Eu estava olhando os livros de vocês, da área de circuito e tal. A maioria dos livros traz a letra J. Eles avisam. J. É complexo, eles trazem a letra J. Tá? Então, embora eu, como professor de matemática, usando o I, porque o I é realmente a letra oficial desse. Ok? Nos livros de vocês, quando chegar na parte de circuito, vai ser tudo letra J. Então não se assuste dizendo, pô, mas o gordinho lá na matemática falava que era I. Sei que eu falei, é porque no caso de vocês, ia começar a ficar I multiplicando. Eu estava vendo um pouco do cálculo, mostra um passo a passo,
E eu estava vendo, realmente, cara, ia começar a ficar I vezes I, mas um é imaginário e o outro era corrente, não tem nada a ver. Não pode ser multiplicando aquilo. Senão tu ia fazer I quadrado vira menos 1, e não pode, não é nada daquilo. Então, a maioria dos livros de vocês eu vi usando a letra J. Tá? Letra J. Então, não estranhe quando chegar o momento de trabalhar com um número complexo. Provavelmente o seu professor vai relembrar desse detalhe, mas vai usar a letra J. Tá? Mas não era aí, não vai ficar perguntando pro cara, não era aí, ele já está falando, cara. Né? Cara, a subtração é um pouco mais embaçada, tem que estar um pouco mais esperto, porque esse sinal de menos, ele entra dentro do parênteses. Tá? Então aqui, ó, 5, dá para fazer também de cabeça, né? Mas vai ficar 5 menos 3, porque agora nós subtraindo é 2. Agora 3 menos 2 fica aí. Quando é tudo positivo é legal. Agora, quando aqui aparece um negativo também, isso aqui vai virar positivo. Acaba esquecendo desse detalhe. Então, quando você está diante de subtração de número complexo, eu recomendo você prestar um pouco mais a de repente não vale a pena fazer de cabeça, a não ser que você já tenha um bom treinamento visual, porque a gente se perde no sinal. E cara, no caso de você se perder no sinal, você está invertendo o sentido da corrente. Você está para um lado dentro do outro. Então isso aí vai ter acho que vai dar algum problema no teu circuito que você deve fazer no futuro, tá? Não é simples virar isso aí, errei o sinal, pegou o sinal, mas isso está representando o sentido de corrente, até onde me lembro. Tá? Então aqui tem que tomar um pouco mais de cuidado. Fazer essa... Então, né? Z1 menos Z2. Prometo que esse menos tudo tem, não sei porque não sai aqui, mas está tudo lá no par bem bonitinho. Então, ó, esse menos ele vai entrar aqui. Então, quando aqui é positivo, é fácil fazer de cabeça. Agora, coloca o menos aqui, ó. Menos com menos vai virar mais. Estou chamando a atenção. Cuidado para não escorregar numa coisa fácil, mas que vai ter implicação depois no que vocês estão fazendo. Tá? Multiplicação. Multiplicação. Senhor, ajude. Tá? Dados complexos. A mais BI, C mais DI. A, B, C e D são reais. O produto Z1, Z2 será um complexo se rolar isso que está aqui no quadro. Aqui é uma pequena demonstração. Cara, no fundo o que tu está fazendo? Só duas coisinhas. Estou olhando isso aqui, não é uma visão das trevas, gente? Fala sério. É uma visão das trevas. Cara, olha, isso desanima, já quer cortar os pulsos, né? Então, olha, meu caraca, que eu vou fazer uma encrenca dessa, dá licença que eu vou para casa, vou dormir bem, puxar uma cobertinha. Né? Galera, basicamente, multiplicação é duas coisinhas simples, cara. É que os livros também adoram fazer Cara, tu vai fazer duas coisinhas, aplicar a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho, tá? E onde aparecer I quadrado, tu vai substituir por menos 1. É só isso. Não tem que estar seguindo essa formulazinha, esse bababá todo. Ah, cara, tá louco. Eu estou mostrando um passo a passo mais assim, matemático, eu trabalho mais com as letrinhas para ver que a coisa funciona. Então, por favor, eu gostaria que você agora, de posse dessa informação, tente resolver essa... E você vê que o bicho não é assim tão feio como aparenta. Senão o cara desanima mesmo, né? O cara, o que problema? Não. I quadrado para menos 1. Quando aparecer I quadrado, tá? Não é o I. Deixa eu ir lá no cantinho dele quietinho. Menos 3 mais 16 e resposta. Quem tiver com I quadrado, você refere. Tô destreinado. Faz o parênteses certinho e daí fecha. 3 mais 2 I. E 2 mais 4 I. Menos 2 mais 16. Sim. Aham.
faz a distributiva. Show de bola. Aqui. 3 com 2, 6. E aí, chegaram a uma resposta? Chegaram a uma resposta, talvez? Vamos marcar aqui no quadro, para ver se está indo bem mesmo. Chegaram a quanto aí? Menos 2. Ah, tá certo. 6 mais 12i. É isso? Pessoal, mais alguém chegou nessa resposta? Com outra resposta? Chegou nisso também? É? Tá certo, né? A maioria já diz, que bom. Tá certo. Então vamos ver. Então tá aqui o passo a passo. 3 vezes 2, 6, A gente certo? aplicou a propriedade Aí vai 3 vezes 4i, que dá junto aos 12i. termos semelhantes. Ao fazer isso, 2 aparece o tal do i quadrado. no lugar do 3 é 6. Quando isso acontecer, você vai trocar por menos 1 sempre. Faz Então, esse 2i número vai com ficar 2, 8 4i. multiplica menos 1. E Fica 2i com menos 4, 8. 8 e quadrado. Aí E ele quadrado é um substitui por número menos real, 1 por isso que e vai daí poder se fechou. juntar com esses 6 aqui. Tá? Tem mais um. Aí faz a continha, Tá certo. fecha aí. 2i com 2, 4i. Eu vejo que você não precisa usar fórmula, é bom entender todo. Tá? 2. Fazer multiplicação, Mais muito 4i, simples. menos- Distributiva, duas coisinhas. Menos 8 no Distributiva, caso, porque daí e o quando quadrado vira aparecer menos i 1. quadrado, trocar por menos 1. E aí Faz 8 continua, vezes menos junta lá, 1, vai pra fazendo ficar a mais fácil pra parte de agrupar termos semelhantes. Legal? Fácil, passamos adiante. Fica menos 2. Beleza. Mais 16i. Fechou. Aí coloca o sinal de mais ali depois do 4i pra não se perder. O sinal de mais depois do 4i pra não se perder. A Esse multiplicação. conceito ele é importante antes da divisão. Tá? É que tu tava fazendo mais 8 quadrado, coloca o mais aqui. Isso, o mais. Pra tu não se perder, porque daí vai ficar menos 8. Aí tu vai cancelar o sinal de mais. Quando você diz assim, número complexo simétrico de um número complexo, grave essa palavra, simétrico, tanto a parte real quanto a parte imaginária, eles têm que ter um sinal trocado. Então isso é o simétrico. Simétrico de 2 mais i, é menos 2 menos i, isso é o simétrico. É o mesmo parte real e imaginária, tudo com sinal trocado, isso é o simétrico. O conjugado não. Então dizer que conjugado de um número complexo é a mesma coisa que simétrico, não é verdade. Tá? O que é o conjugado? O conjugado, nome esquisito para você ter arranjar, mas enfim. O conjugado ele só vai mudar o sinal da parte imaginária. Então a parte real aqui não muda. Tá? Então se você diz assim, conjugado do número complexo z igual a mais bi. Se fosse o simétrico, fica menos a menos bi. Isso é o simétrico. Como é conjugado, normalmente é representado por uma barrinha em cima do z. Tá? Então, quando você vê essa barrinha, quer dizer que você está trabalhando com o conjugado do complexo. O que mudou? Mudou o sinal da parte imaginária. Só. Tá? Então, cuidado para não confundir quando penso simétrico no complexo, um conjugado. No simétrico, a parte real e imaginária muda de sinal. No conjugado, somente a parte imaginária. Então, aqui, Z1 é igual a 2 menos 3i. Eu quero o conjugado. Então, primeiro muda o símbolo do Z. Aqui não tem barra, aqui tem. Isso é um conjugado. Isso aqui já sei que é conjugado. Veja que a parte real não muda o sinal. Mantém o que estava. E aqui sim, então, foi feita a mudança. Tá? A mesma coisa nos demais. Né? Você está vendo aqui um imaginário puro. E se fosse um real puro, mas ele é complexo? No caso do conjugado, não caia na tentação de mudar o sinal. Isso aqui mais acontece, não caia na tentação. Cara, olha, ela tem que mudar o sinal, da parte imaginária. Se a parte imaginária aqui é 0, é o caso aqui, isso aqui é um número real. Qual é o conjugado desse número aqui? É ele mesmo, não tem que mudar o sinal. Só muda o sinal quando tem o imaginário. Fechou o raciocínio?
Bom, daí vem uma propriedade, tem várias, mas o que nos interessa aqui é basicamente uma. Você tem umas 5 propriedades, né? O que nos interessa é saber isso aqui, que o produto de um número complexo por um conjugado sempre vai pertencer aos reais. Aqui está mostrando a demonstraçãozinha, que a parte imaginária evaporou. Tá? Então, traduzindo, o que aconteceu? Aconteceu que a parte imaginária evaporou. Então, sempre que eu multiplicar um número complexo pelo seu conjugado, o resultado que eu tenho não é um número complexo, vai ser um número real. Tá? E o conjugado do conjugado, eles foi pegar essa pegadinha vestibular, cara. Eles adoram fazer essa sacanagem com os vestibulantes. Principalmente a federal tem somatória, deixa de item, né? O conjugado do conjugado, se tivesse calculado o conjugado do conjugado, é 2 barrinhas em cima. É o próprio número. Volta a ser. Eu estava vendo a questão da UFSC, cara, uns tempo atrás, eu comecei a rir, né? Eu digo, pô, por que esse cara faz uma sacanagem dessa, né? Um senso de humor meio negro, né? O cara tá suando frio para aquela prova vestibular, né? É para ferrar com a vida do cara mesmo, né? Já quase, a maioria nem vê esse número complexo, mas quem faz cursinho, ou quem às vezes tem um ensino médio que conseguiu fechar o programa e tal. Então o número complexo fica muito para depois, né? Então dá tempo que você coloca o número complexo. Aí os caras colocaram o conjugado do conjugado. Cara, o conjugado era o próprio número que você tinha. Né? Eu achei um senso de humor meio estranho. É a mesma coisa tipo, que tu tentar tirar o... É a mesma coisa que tu fazer o quadrado de uma raiz quadrada. Vai cancelar. É mais ou menos a mesma lógica. Tá? Exatamente. Então o conjugado volta a ter o número que tu tinha. Né? Enfim. Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho mais. Agora, juntando um pouco mais o que a gente viu. Se Z é essa encrenca, então o conjugado de Z será dado. Tente resolver. Agora tem produto. Né? Tem produto. Você vai chegar num resultado desse produto. Depois que você chegou no resultado, é que vai calcular o conjugado. Mas o primeiro produto já pode substituir o eu. É contigo, Natália. Eu juro que eu não vou falar nada. Tome suas decisões e depois veja se acertou ou não. Combinado? Porque agora é a hora que dá de realmente... Eu acho que deu letra A essa aí, por exemplo, que estava no gabarito lá do... Uma versãozinha de vestibular. Se o gabarito não estiver errado. Acho que foi letra aqui. Acho, tá? Achou não apaga, se já chegou. Né? Vamos ver, então você vai ler uma, acho que eu tenho, então acho que vai dar o próximo. Vamos ver. Já chegou na resposta? Alguém já chegou na resposta? O colega aqui disse que é a letra B. E menos 3 também. Hã? I menos quanto? I menos 3. I menos 3? A D. Letra D? I menos 3? Menos D, menos D. Ih, começou a dar resposta do mesmo jeito. É o conjugado de Z. O conjugado? É menos. Deu letra. Aí deu certo. Menos 3, menos D, letra A, tá certo? Aí eu fui. Letra A. Que daí o resultado... Eu peguei do gabarito também direto, nem Não, fazer essa o conta. Deixa os o colegas resultado... vai fazer. Não, o resultado... Eles que precisam exercitar, né? Senhor, o resultado da equação é menos 3 mais I, o conjugado é menos 3 menos I, tá certo? Beleza? Só toda essa coisa. Vamos lá. Pronto, é. Não coloquei aqui porque não fiz essa coisa que eu colocar. Eu tinha feito na boca.
esqueci, cara. Aqui dentro. Eu não multiplicando. Foi tapeado. Não, fui aqui sozinho ainda. Isso aqui é a parte de trás. Bom, você deu a letra A. Alguém está com dúvida do porquê da letra A? Estou. Então vem fazer um quadro. Pode, você não está na dúvida mesmo? Então já aproveitei a dúvida. Os colegas ajudam. Pode ser tudo bem. Aí os colegas ajudam também, já olharam o que aconteceu. Pode ser. A resposta. Deixa eu apagar. Tá? Então, no caso aqui, o Patrick, ele optou em multiplicar esses dois primeiros, fez essa multiplicação e no final ele multiplicou pelo i que estava fora. Então, ó, chegou nessa bagaça aqui e aí ficou i mais 3i quadrado. Então, sempre que a gente vê esse i quadrado, troca por menos 1. Por isso que virou menos 3 aqui. Então, ficou menos 3 mais i. Então, sempre esse cuidado na hora que a gente escreve o número complexo, tá? É porque, como eu digo, isso é só o começo, vai piorar mais. Então, deixa sempre a parte real na frente e a parte imaginária depois. Então, arrumando a ordem, você tem aqui menos 3 mais i. Multiplicação está certa, mas não é isso que o problema está pedindo. O problema pediu o conjugado. No conjugado, muda o sinal da parte imaginária. Então, aqui que estava mais i, virou menos i. Então, corretamente, o gabarito, né, é letra A, menos 3, menos i. Bacana? Fácil? Mas é como o conhecimento ele vai se acumulando, né? Agora já entrou o produto, já entrou o conceito conjugado. A ideia é essa, né? Você vai virando uma bola de neve. Só na parte imaginária, sim. Pessoal, agora, por favor, só quem quiser ficar se antenado, não se assusta, eu só vou mostrar por que a gente viu o conjugado, qual é a mágica que ele vai fazer no cálculo. E se ele tivesse que fazer o cálculo do jeito que está aqui, você vai ver que ele queria acordar os cursos todo dia. Então, chato que vai ficar. Então, não se preocupe com essa parte. Só para você entender da onde veio esse conjugado, qual foi a grande sacada dos matemáticos. Ó, se eu quero dividir dois números, fazer a divisão, eu tenho que chegar ao resultado que se eu multiplicar esse por esse, o denominador pelo resultado tem que dar o teu numerador, né? Quando você fala que, você fala lá, 9 dividido por 3 é 3, né? Quando você multiplica isso aqui, tem que voltar a ter, ó, isso aqui está no denominador, né? Está no denominador, isso aqui foi o valor que você tem, o quociente. Então, quociente vezes denominador tem que dar o numerador. Essa que seria o algoritmo, né? E acrescenta-se mais o R, o resto, né? No caso o resto é zero, tá? Então, quando você trabalha com um número complexo, você vai ficar embaçado. Olha o que acontece. Vou trabalhar com um número complexo. Eu vou efetuar a divisão de 2 menos 3i por 1 mais 2i. Então, a ideia em si ela é fácil. Ao dividir isso, tem que dar um número complexo que eu vou chamar de Z3. E o Z3 vai ter essa cara, a cara do número complexo na forma algébrica. E aí faz sentido? Até estava tudo de boa. Só que aí você vai ter que, como você vai multiplicar cruzado, né, continua falando das propriedades matemáticas que você já viu. Isso começa a embaçar rapidamente. Tá? E sempre estava caindo num sistema. Porque ele tem que achar, esses dois aqui são números, o A e B, aliás vai ter o Iron Maiden Cover, né, no Snoop Bar, quem curte Iron Maiden Cover, já está rolando aí isso. Então o A e B, oi? Eu estou pensando, não é hoje? Não, cara, eu sei que vai ser agora, se não é essa semana, acho que é outra, eu vi lá no Face alguma coisa, no Iron Cover lá. Não, eu quero ver se de repente dá uma passadinha lá, né? Aí, é que eu sou das antigas mesmo. Aí, galera, o A e o B vira sempre um sisteminha, porque tu vai fazer uma igualdade, né? A parte, cadê essa encrenca toda?
Ó, se isso é uma igualdade, esse cara tem que ser igual a esse cara aqui tem que ser igual a essa parte aqui. Aquele conceito lá de igualdade que a gente viu no início. Aí sempre cai nesse sisteminha chato pra caramba, tem que resolver e aí você chega no valor. Continuando a conta, só repetir aqui para pegar essa parte. Aí tem que substituir e tal. Cara, isso não é nada prático. Não é impossível de resolver. Então não é prático, é chato, é fácil de se perder no meio desse, sabe? Aí o pessoal sempre fica pensando e tal, aí que vem aquela ideia de criar conjugados. Então tem uma lógica de você criar aquele arquivo lá, mas por que só muda a parte imaginária, né? Porque eu não trabalho com o simétrico do número, que aí muda a parte real e imaginária. Não. Aí os caras tiveram essa ideia. Eles viram que isso aqui era muito complicado. Eles descobriram que se você trabalhasse com um conjugado, embaixo sempre vai ficar um número real. Não fica imaginário na parte de baixo. Então aqui é a demonstração algébrica, porque é só uma sopa de letra do caramba. Tá? Então a lógica é sempre trabalhar com o conjugado, mas não é o conjugado dos dois, é o conjugado só do denominador. É só ele que vai fazer. Então multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. E agora é vida que segue. Olhando assim parece muito cabreiro. Não é. Eu estava com essa sopa de letra dela. A mente fica meio turva assim, com tanta letrinha. Cara, faz isso aqui. Faz essa divisãozinha agora, usando o conjugado. Por que o bicho não é tão feio assim quanto aparece? Tenta. Tenta fazer essa divisão usando o conceito conjugado. Então, como é que vai ficar essa parada agora? Se eu vou trabalhar com um conjugado, vai ficar 2 menos 3i, que multiplica quem? Não é 1 mais 1 conjugado de 1 mais 2i é 1 menos 2i. Agora é vida que segue. Multiplicaçãozinha, de cima e embaixo. Tá? Não vai cair em sistema. Onde tiver i quadrado, você vai trocar por menos 1. Então, cara, mesmo que tu ache isso meio chato, o outro método é pior. Vai tentar outro método que é bem pior. Então, tenta terminar essa continha. Diz aí quanto que chegou. Quanto? Menos 4 menos 7i sobre 5. Ó, já temos um resultado parcial aqui. Tá certo. Cara ninja, hein? Essa foi do tempo. Ah, esse aqui também é sobre 5? É sobre 5. Ah, então deixa eu reescrever. Menos 4 menos 7i sobre 5, é isso? Tá. Ninja, né? Não tem que puxar um link mesmo. Competir com Java. Sim, sim. Jaspion ia ser correto para esse livro. Coloca ele com o Kimura lá do lado pra ver como você é melhor. Demais colegas, o que pensa que já chegaram nessa? Não? Sim, senhor. Um outro resultado? Tá certo. Fiquei sem graça. Quando eu escrevi o quadro aqui, o cara já tem a resposta. Boa, Rafa. Pô, Francisco, eu não desanime. Isso aconteceu comigo na minha faculdade também. Ah, é isso aí, tá certo. Pô, tá começando a fazer uma coisa, o cara não tá dizendo a resposta. Puta que merda, cara, eu me sentia muito lixo mesmo. Eu na vida. Eu me sentia muito
lixo, meu Deus. Pô, os caras davam a resposta. Melhor. Oi? Mais alguém tem alguma outra resposta? Tá batendo? Mais alguém bateu essa resposta? Oi? Bateu? Então, aí está um passo a passo. Aqui você pode colocar no mesmo denominador, se preferir, ou deixar assim separado. As duas formas estão corretas, tá? Então, tá aí, veja que foram 1, 2, 3, 4 linhas, basicamente. Tá? Enquanto no outro, você viu que ia dar muito mais cálculo, caía sempre num sistema. Resolver sisteminha de 2 era muito mais trabalhoso. Ok? Então, sempre que falar em divisão, você pode fazer na força bruta, direito seu, né? Ou trabalhar sempre com um conjugado, que você ganha vários passos nessa. Tá bom? Deu certo? Chegou? Deu certo? Quanto isso? E fica feliz, né? É isso aí, cara. Parabéns. Não desanima, é bem isso mesmo. Né? Então, eu gostaria agora de desafiar os colegas, né? Seguinte, sempre fazer a nossa revisãozinha que está vendo hoje. Quero que você calcule essa divisão. E no final, primeiro fazer aquele monte de conteúdo lá. No final, eu quero a condição para que ele seja um imaginário puro. Tá? Então tem que fazer a divisãozinha, vai ficar cheio de M aí, se ele vai ficar perturbando o teu cálculo. Porque a ideia depois é no final calcular o valor do M para que isso seja um imaginário puro. Então tem que fazer essa aí. Eu acho que o M vai dar menos 4 terços, acho, tá? Porque fica só a parte imaginária. Acho que o que vai fazer isso é menos 4 terços, parece. Que apareceu mais, tá? Então essa tá aí a tua encrenca, essa divisão deve ter chego nisso. O problema é que ele não quer saber essa resposta. O que ele está pedindo é qual o valor de M, lembrando que M pertence aos reais, então é um númerozinho, um xixelento lá que vai ter que achar, que faça com que isso seja imaginário puro. Então o que é ser imaginário puro? A parte real tem que ser 0. Então eu vou pegar só essa parte da equação, que é a parte real, eu vou igualar a 0 e ver o que vai acontecer. Então, fazendo isso, ó. Tinha um laser. É o cuzão, né? É, cara, da defesa. Aí. O que aconteceu? Aí, pessoal, como ele pede imaginário puro, então a parte real tem que ser anulada. Então, qual é a condição que anula essa parte? Então, eu peguei só a parte real, igualei a 0, agora é continha. Isso aqui passou para lá multiplicando, anulou. Isso aqui evapora, ficou só essa parte de cima. E agora isola o M. Ao fazer isso, você chega a menos 4 terços. Então essa seria a condição para que o resultado dessa divisão depois se torne apenas um imaginário puro. Tá?
Posso passar adiante? Ainda não, eu estou trabalhando neles, deixar eles bonitinhos e tal, tá? Não vai ainda hoje. Nem a lista de exercícios também não vai ainda, tá? Vou tentar fazer esses exemplos, depois vem uma lista e tal. Eu sei daquela madeira, fala que era uma madeira, alguém levou pra casa. É isso, né? Alguém passou da idade fácil. Quem não matar Alguém passou da idade. Tá, só para agora eu vou agora vai ser Pessoal, é comum quando você faz multiplicação, particularmente de expoente, você deve lembrar de uma propriedade que assim, mantém a base e soma-se os expoentes. É uma propriedade bem básica de potenciação. Cara, agora quando está com números complexos, vai somar os expoentes, pode começar a ter expoentes muito grandes, com a parte imaginária. Aí o pessoal começou a investigar um pouquinho mais até que ponto que esses cálculos realmente tinham que ser feitos. Então dá uma olhada na conclusão que chegaram. Né? Então i elevado a zero, essa propriedade vale para qualquer número, e também para o nosso imaginário. Qualquer coisa elevada a zero é 1. Sabe por que dá 1? a divisão. Todo 0 é número. 1 menos 1, aí inverte e vai sempre divide. Quer ver? Ó? Só porque, né? Só rapidamente aí, ó, relembrar essa demonstraçãozinha. Sair para a letra. Vamos lá, lembrando a demonstraçãozinha, né? O 0 é 1 menos 1. Certo? É um truque matemático, mas é 1 menos 1. Ninguém está mentindo. Bom, o que você aprendeu? Você aprendeu que na multiplicação soma-se os expoentes. Então, como eu já estou com os expoentes sendo somados, eu inverti. Eu estou multiplicando. Continua dando um número elevado a zero. Só que aqui, qualquer número tem aquela propriedade A na menos 1. É 1 sobre A, inverte, né? Então, ó, isso aqui eu posso inverter. I elevado a 1 que multiplica 1, fica I. I elevado a 1 é I. Ficou uma coisa por ela mesma. Sempre que eu tenho uma coisa por ela mesma e eu divido, o resultado é 1. Tá? Então, I elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é I. Cuidado com isso aqui. É I. I elevado ao quadrado, você já sabe da definição, que é onde tudo começa, os complexos, é menos 1. I elevado ao cubo. O que é o I elevado ao cubo? É o I elevado ao quadrado vezes I. Faz sentido, né? Mas o I elevado ao quadrado é menos 1. Então, I elevado ao cubo vai dar menos I. Agora, olha o que acontece quando tu vai para a quarta potência. Quando você vai para a quarta potência, I ao quadrado, isso é a mesma coisa que I ao quadrado vezes I ao quadrado. Isso dá 1. Perceba que agora aqui começou a repetir. A partir da quarta, começa a repetir. Olha o I na quinta. I na quinta é I na quarta vezes I. O I na quarta tu já tem calculado. Está aqui, ó. É 1 multiplica I, deu I. Então, a partir, até o I ao cubo, você tem valores distintos.
i elevado a 0, elevado a 1, elevado ao quadrado e ao cubo você tem valores distintos. Quando começa a i elevado a quarta em diante, isso começa a se repetir. Tá? Vai ser um repeteco. Aí os caras assim, mas quando tiver assim, i elevado a 58, i elevado a 130, como é que eu vou fazer para descobrir onde que cai nesse ciclo? Né? Porque até a terceira é diferente, na quarta dia começa a repetir, mas como é que eu vou saber qual deles? Então tem uma propriedadezinha que diz assim: se M pertence aos reais e R é o resto da divisão de M por 4. Por que por 4? Porque você tem 4 elementos, 4 diferentes, é por isso que é o 4. Isso não é 5, não é 6, não é 7. Tá? Veja que esses 4 primeiros é o que dá resultados diferentes, depois começa a repetir. Então, i elevado a m é igual a i elevado ao resto. Aqui é uma pequena demonstração, para quem depois curtir, quiser ver. Vamos à parte prática. Olha como é simples. Eu quero calcular i elevado a 359. Já chutamos números bem altos, assim, só para assustar mesmo. Meu Deus, como é que eu vou saber naquela droga de ciclo, quando que vai dar? Cara, tu vai pegar um 359 e vai dividir por 4. Sempre assim? Sempre assim. Sempre vai dividir por 4. Tá? Aí faz a continha normalmente. Não me coloca vírgula aqui. Vai trabalhar com esse resto que nos interessa. Tá? Desse cálculo que interessa é o resto. Então, não queira continuar a conta, vou abaixar um 0, aí põe uma vírgula aqui. Não tenta fazer direto na calculadora, não vai fazer a calculadora, vai dar com as vírgulas, tudo, vai ter o resto. O que te interessa para continuar esse cálculo é esse resto aqui. Então, i elevado a 359 é a mesma coisa que i elevado na terceira. De onde está vindo 3? Do resto da conta. Então, cuidado quando usar calculadora. Se é para ajudar a achar esse número, tudo bem. Mas não vai me usar aquelas vírgulas lá atrás, que isso não vai te interessar para nada. Tu precisa ter o resto na mão. Tudo bem? Então, i elevado a 359 é igual a i ao cubo. Aí se eu olho lá, volto no slide anterior, olha lá, i ao cubo é i ao quadrado vezes i. I ao quadrado é menos 1 vezes i, menos i. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos i. Legal? Então, de novo, o que a gente fez? A gente pegou o expoente, vai dividir sempre por 4, e o resto é a equivalência do expoente do nosso i. Tá? Mais um aí, para fechar. Calcular i elevado a 130. Então, de novo, pegou 130, vai dividir por 4. Não trabalha com vírgulazinha aqui, até onde vai o cálculo. O que interessa é o resto. Então, i elevado a 130 equivale a i quadrado. I quadrado vale quanto? Menos 1. Então, i elevado a 130 é igual a menos 1. Fácil? Então, tá, calcula isso. A gente ir para o lanche, mas tem ainda 10 minutos aí. A expressão i na quinta mais i na sexta menos i na sétima sobre i na 12 mais i na 13 mais i na 14 corresponde a qual dessas alternativas? Por que essa expressão, Letícia? Não? Pensa, i na 0 é 1, i na 1 é i, i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i. Assim também é complicado. Alguém já chegou a alguma resposta?
Flávia. Com certeza o que tu mostrou para ele não era cálculo. Ele falou viagem, não era dessa aqui não. Né? Concentra, menino. Concentra. Quem já chegou? Alguma resposta? Fala, Daniel, com essa cara aí que tá cansado, né, Daniel? Ah, o dia foi difícil hoje? Quinta-feira, né? É, não é fácil. Já tá rezando para chegar a célula, a luz da bateria já tá piscando. O meu 2i menos 1 sobre i, mas eu não sei qual que encaixa. Aquele dá 12, 12 dividido por 4 dá 3, vai ficar menos i. O outro fica menos i vezes i. Oi? Como i na menos 1? É quanto? Menos 1 sobre i, senhor? Fica 2 menos 1. É porque fica 2i menos 1 sobre i. Eu cheguei em 2i menos 1 sobre i. É, 2 menos 1 sobre i. 2 menos 1 sobre i. 2i menos 1 menos 1 sobre i. Oh. Vamos ver. O i na quinta dá quanto? 2 vezes i. Não, só o i na quinta, só I. ele. I. O i na quinta dá? I. É, porque vamos ver, dá i quadrado vezes i quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1. E ainda sobra um i. Então aqui vai dar i. O meu i na sexta. 6 dividido vai dar quanto aqui daí? Menos 1, porque i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado, porque vai somar esse expoente, né? Sim. Aí vai dar Menos um. menos 1, é isso? Continua na ordem, isso aqui. Menos 1? É. Tá. E o i na sétima dá menos i? Só continuar na ordem. Não, dá mais i. Menos i. Na sétima. É, tá certo. Daí é menos i, que daí eu substituo Tá. direto com menos. Então vamos lá. Vai ficar em cima i menos 1 Mais i. mais i. Que é menos com menos, mais. Então aqui está dando menos 1 mais 2i. Isso na parte do numerador. Agora vamos lá na parte do nosso denominador. E na 12? Dá 1? Dá 1. Divide por 4 dá i na 3. 12 dividido por 4 dá Dá 3, 3. o resto é 0. Aí vai ficar i na I 0. elevado a 0 dá 1. 1. Beleza. I I na na 13 13 dá i. Daí E na 14 dá menos 1. dá menos 1, é isso? Aham. 1 menos 1, 0. Fica aí no final. Então, 1. Agora vamos ver a ordem, é tudo somando, é só soma simples embaixo. Então 1 com menos 1 dá 0, sobrou i. Aí eu faço Quarta aí. regra de 3. Deu PT, deu PT, deu PT. Eu passei, Deu PT. Então isso aqui é menos 1 sobre i, I mais mais 2. 2i sobre i. Cortou, cortou. Menos 1 sobre mais 2. Vamos mudar para multiplicar para conjugado. Pode multiplicar por conjugado também, bem lembrado, é uma divisão. É? Eu quero saber se daria de fazer mais rápido desse jeito, porque aqui fica o 2, a parte real 2. É, mas aí vai ficar com menos i mais i lá, vamos dar uma
Como é de alternativa, de só saber da parte real você já matava. O cara quebrava a pedra. Então, multiplica isso aqui por menos I. Multiplica embaixo por menos I. Por que menos I? É o conjugado. O conjugado de I é menos I. Então, I menos I dá menos I quadrado. Mas o I quadrado é menos 1. Então, aqui embaixo vai dar 1. O denominador aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar mais I. E menos 2. Menos 2I quadrado. Só que o I quadrado é menos 1. Menos 1 com menos 2 fica mais. Fica 2 mais I. A resposta é 2 mais I. Letra E. Legal? Ah, você não colocou que era pra fazer tudo. Não, uma alternativa, entendeu? Primeiro direto aqui pra ver se já dava pra matar logo essa, não foi? Os caras quebraram a perna aqui, ele vai gerar dúvida de sinal. Se ele garantisse a parte real, o resto já der. Não deu muito certo. Ninguém por conjugado mesmo, era uma divisão. Então, senhores, seguinte, um bom lanche para vocês, um ótimo final de semana. Na segunda-feira.